Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre o temor do Senhor. O que significa o temor? Nós entendemos, e temos como definição que o temor é medo, que o temor é receio, que o temor é ter pânico. Mas quando nós tratamos em relação a Deus, quando nós vamos entender o que significa o temor do Senhor, então nós vamos entender que não se trata desse medo. O Senhor, quando Ele nos fala do temor dEle, Ele nos fala em respeito e em reverência. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, vai nos dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo resulta em discernimento. O que nós podemos aprender com essas duas passagens? Que quando nós tememos ao Senhor, nós temos mais sabedoria, ou seja, quando nós respeitamos o Senhor, quando nós temos reverência ao nome, à presença, à palavra do Senhor, então nós temos sabedoria, porque nós entendemos que não chegamos a Deus de qualquer jeito, que não é de qualquer forma que vivemos na presença dele. Que quando nós temos essa sabedoria também, então nós vamos nos aperfeiçoando no discernimento, porque nós conhecemos ao Senhor. E conhecendo a Ele, nós vamos filtrar, porque o discernimento é separação entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal, entre o que agrada e o desagrada a Deus. Se nós temos discernimento, nós temos sabedoria, nós temos automaticamente temor do Senhor. E nós agradamos ao coração do Senhor. Porque nós chegamos a Ele entendendo quem Ele é realmente e quem nós somos. A palavra do Senhor, ela nos fala muito, tem muitas passagens que vai falar sobre o temor dele, mas eu gostaria de dizer a você alguma delas. No livro de Jó, capítulo 28, no versículo 28, vai dizer assim: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria e afastar-se do mal é o verdadeiro conhecimento. Ou seja, tudo tem a ver com o temor, com a reverência, com o respeito, com o entendimento de quem é o Senhor. Só nos traz sabedoria, discernimento, conhecimento, só nos faz entendermos como Deus é grande, como Ele é poderoso, mas isso tem uma finalidade. O Senhor não nos fala que o temor dele que nós devemos temê-lo, no sentido de respeitá-lo, no sentido de reverenciá-lo, simplesmente porque Ele é Deus. Ou simplesmente porque nós estamos aqui para fazer isso e que diante dele nós temos que ter medo. Por que o Senhor vai nos levar a esse lugar de temor dele? No livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 9, eu falo assim: hajam sempre no temor do Senhor. Ou seja, não é com temor, é no temor, no respeito, na reverência do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Então não adianta a gente entender e achar que o temor do Senhor é o medo e não fazer as coisas porque tememos, mas sim temos um coração conectado, um coração ligado, um coração relacionado com o Senhor e com a palavra dele, porque assim nós vamos agir na integridade. Não é uma fachada de medo, de pânico, que se faz algo ou não se faz algo com medo da consequência, mas é simplesmente um alinhamento, uma vida alinhada, porque aí caminhamos naturalmente no plano e propósito do Senhor, entendendo muito bem quem Ele é e como comportar com Ele. Por quê? Porque o coração está alinhado, a mente cativa a obedecer a Jesus. Isso nos leva ao temor do Senhor e à presença dele. E só para finalizar, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20, nós vamos entender que diz assim: o objetivo de Deus não é nos destruir e nem nos eliminar, mas mostrar-nos a sua grandeza para que nós não venhamos a pecar. Então, quando nós entendemos que o temor do Senhor é reverência, que o temor do Senhor é respeito, então nós caminhamos nesse lugar, nessa busca, nessa sede de satisfazê-lo, nessa sede de ser aprovados por Ele, nós começamos a caminhar em amor, em concordância, e aí começa a ser um passo a passo natural. Não é nada chocado, não é nada complicado, não é nada frustrante, porque se alinha, se ajusta.
Se você colocar um trem não faz sacrifício para ele andar no trilho, ele anda naturalmente. E quando nós entendemos quem é o Senhor e o tamanho da sua santidade, do seu poder, da sua grandeza e também do seu amor por nós, né? Então nós vamos andar naturalmente para ele. E naturalmente nós vamos colocá-lo no seu lugar de santidade. E nós vamos procurar viver em santidade, porque para estar com o Senhor que é santo, nós devemos nos esforçar todos os dias para santificarmos. E assim a gente vai fazer valer o sacrifício de Cristo naquela cruz, quando o véu é rasgado e nós podemos chegar diante de Deus. Amém? Eu gostaria de deixar essa mensagem para você e que você curtisse, comentasse, compartilhasse, né? Se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa e que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.